Uma pesquisa Quest trouxe más notícias para Lula, apesar de boa parte do noticiário estar dizendo que os números são positivos para o presidente na possível disputa pela reeleição em 2026. Eu já pergunto para o Rodolfo Borges, que más notícias são essas? Pois é, Inácio, essa análise tão direta e clara, que você só vai ver aqui no antagonista, porque o resto do noticiário está assim, Lula lidera em todos os cenários a pesquisa Quest. Esse liderar em todos os cenários é o menos relevante dessa pesquisa, porque tem um dado, e esse é o principal que a gente destacou na análise no antagonista, de que a pesquisa espontânea, né, em quem você votaria em 2026, sem apresentar nenhum nome. Aí o Lula aparece com 9% só, o Bolsonaro, que está inelegível, aparece também com 9%, aí tem 1% para o Gustavo Lima, o cantor sertanejo, que disse que quer disputar a eleição em 26, e 78% se dizem indecisos, 78%. Ainda tem mais 2% que dizem que não vão votar, que vai ser branco, nulo. Então, assim, 80% da população diz que está indeciso sobre em quem vai votar. O presidente da República é a figura de maior exposição política do país. Então, o Lula aparecer com 9% ao lado do Bolsonaro nessa pesquisa, sempre destacando que o Bolsonaro está inelegível até 2030, considerando que nada mude até 2026, esse dado em si só já seria péssimo para o Lula, porque assim, a perspectiva de reeleição está posta. Então a população geralmente tende a continuar, mas continuar, digamos assim, se estiver satisfeita, vai continuar esse governo. Essa indicação é de que não está. Aí tem outros dados, a gente separou umas lâminas aí, pode começar a expor. Esse é o dado que eu falei, esse aí é um dado assim, o Lula está liderando em todos os cenários, mas aí você vê quem está disputando, tem muita gente de direita junta, Pablo Marçal, Gustavo Lima, Tarcísio de Freitas, Eduardo Bolsonaro, e eles vão dividindo os votos ali. Essa informação é para a qual a gente não deve prestar atenção, pode passar para a próxima, e aí Aí cada um separado, você vê que eles estão um pouco mais próximos do Lula quando estão em segundo turno, e aí tem que levar em consideração que são políticos que têm muito menos exposição do que o Lula. E um último, e aí sim, era essa informação para a qual eu também queria chamar a atenção, essa é a distância, se a gente vê ali em dezembro de 24, que o Tarcísio, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tinha para o Lula em dezembro. Diminuiu muito em janeiro, em um mês, no qual não aconteceu praticamente nada para expor a imagem do Tarcísio, mas aconteceu muito para desgastar a imagem do Lula. Tem também uma comparação, a gente não separou essa, mas com o Ronaldo Caiado, que é um governador muito menos conhecido que o Tarcísio de Freitas e que também teve a sua distância numa possível disputa com o Lula muito encurtada. Então essas são as más notícias, porque o governo continua se desgastando. A gente tem registrado isso aqui desde o início de 2024, quando as pesquisas de popularidade começaram a mostrar, todas elas, que o Lula estava perdendo a aprovação, e elas continuam mostrando a mesma coisa, apesar de o governo ter mudado a comunicação, que foi aquele ponto único no qual o governo Lula admitiu que de fato tinha um problema. Eles tentaram resolver esse problema e ainda não conseguiram, é o que indica, mais uma vez, mais uma pesquisa. Interessante. Wilson? Eu queria chamar a atenção justamente para esses dois pontos que o Rodolfo levantou. Primeiro, se você vamos colocar de novo na tela esse comparativo do Tarcísio com o Lula, dessa curva ascendente do Tarcísio e descendente do Lula. A última imagem, porque essa última imagem eu acho que ela é representativa, porque você imagina, olha só, o Tarcísio passa de 26 para 34 num cenário estimulado de segundo turno, e o Lula, ele cai de 52 para 43, quer dizer, isso, e tem um detalhe que é importante, nesse período de dezembro para janeiro, não houve nenhum fato relevante em relação ao Tarcísio, mas houve em relação ao presidente Lula, justamente a crise do Pix. Então isso mostra que, de fato, o próprio governo federal, ele foi determinante para essa queda de popularidade e também para esse cenário, né, considerado ruim para o presidente da República. E outros detalhes sobre essa pesquisa é quando você parte da premissa de que, num cenário espontâneo, 80%, praticamente 80% da população não sabe em quem votar, isso é uma preocupação maior para o governo Lula do que necessariamente para esse presidente Jair Bolsonaro. Explico. Porque é o seguinte, porque o Lula tem a máquina.
O Lula tem a máquina, o Lula tem a estrutura do governo federal, o Lula tem a propaganda, o Lula tem apoio de mídia, da grande mídia, ou seja, o governo federal está aí, a máquina está andando, mas quando você tem esse dado, né, quando você tem essa informação, você passa a sensação de que o governo não aparece, que o governo não tem feito absolutamente nada, e essa sensação é uma sensação ruim, né, que pode se postergar até 2026. Por isso que há, de fato, uma preocupação do Sidônio Palmeira e do Palácio do Planalto, porque essas pesquisas, se você for olhar o filme, não observando a fotografia da pesquisa, mas observando o filme, usando aí várias outras análises, você chega à seguinte conclusão, que se cristaliza no eleitor duas imagens muito ruins. Primeiro, que é um governo sem credibilidade, e segundo, que é um governo que nada faz. Por isso que, de fato, o Sidônio Palmeira ele tem sido cobrado a tentar apresentar alguma coisa. Agora, fica aquela questão, o que ele vai apresentar? Não tem a mínima ideia. Porque, de fato, nesse momento, o governo Lula não tem uma marca, não tem um projeto, não tem algo tangível para mostrar para o cidadão brasileiro a que, de fato, o governo veio.